Glória a Deus. Deus seja louvado por mais uma oportunidade que Ele nos dá de entrarmos mais uma vez em sua casa, em seu lar, para levar o alimento do céu. E no alimento do céu de hoje, eu peço que você abra junto comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, o versículo 3, que diz o seguinte: mas estou amedrontado, temendo que de alguma forma vocês sejam desviados da sua devoção simples e pura ao nosso Senhor, tal como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. O apóstolo Paulo está escrevendo aqui para os cristãos ali da cidade de Corinto, e nesse versículo aqui e nos outros seguintes, Paulo incentiva os cristãos ali de Corinto à fidelidade ao Senhor e também ao repúdio aos falsos apóstolos de Deus. Porque desde aquela época já existiam os falsos mestres. Desde aquela época já apareciam os falsos apóstolos, como a gente vê hoje, né? E Paulo, ele chega aqui no verso 3 e diz: olha, eu estou amedrontado, temendo que de alguma forma vocês sejam desviados da sua devoção simples e pura ao nosso Senhor. Queridos, Paulo já havia ensinado para esse povo o evangelho simples, porque como ele diz, o evangelho simples e o evangelho puro é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que os cristãos ali de Corinto, eles estavam ouvindo ensinamentos de falsos apóstolos. Falsos apóstolos, sim, sabe por quê? Porque apóstolos verdadeiros foram aqueles que o Senhor escolheu. Jesus escolheu 12. E não há nenhum registro na palavra do Senhor que depois daqueles 12 vieram outros apóstolos, intitulados pelo Senhor, escolhidos pelo Senhor, né, liberados para serem apóstolos. Só existiram 12. E Paulo aqui, se você for continuar lendo o texto, vai ver que a partir do versículo 16 em diante, tem um versículo que Paulo fala sobre isso, sobre os falsos apóstolos. Então Paulo, ele começa a observar que aquelas pessoas ali em Corinto, os cristãos, eles estavam ouvindo ensinamentos que não tinham nada a ver com os ensinamentos puro e simples do evangelho que Paulo já havia pregado. Então Paulo já estava ficando com medo, já estava ficando amedrontado, temendo que os cristãos se desviassem da devoção simples e pura que eles tinham ao nosso Senhor Jesus Cristo. E ele dá um exemplo: tal como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Observe que Paulo não diz tal como Eva e Adão foi enganado pela serpente. Não, quem foi enganado pela serpente foi Eva. Adão caiu na lábia da sua esposa, da sua mulher Eva, e cometeu o mesmo pecado que ela cometeu, da desobediência. Então, Paulo, por que Paulo dá esse exemplo? Tal como Eva foi enganada ali pela astúcia da serpente, que nós sabemos, na verdade, que não era simplesmente uma serpente, mas era Satanás ali incorporado ali na serpente. Porque nós sabemos que serpente, cobra não fala. Mas nós sabemos também que o diabo, ele é um espírito. E ele precisa de um corpo, de uma matéria, de algo para ele agir. Então ele agiu através daquela serpente. Então Paulo alerta a eles e alerta a mim e a você hoje. Porque hoje também existe falsos mestres, falsos apóstolos e pessoas que estão pregando o evangelho que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é puro e simples. Certa vez Jesus estava pregando e as pessoas começaram a achar que aquele ensinamento dele estava muito pesado. Era duro, era difícil de seguir o que o mestre estava ensinando, e começaram a sair um por um. Aí Jesus se volta ali para os 12, para os seus apóstolos. Ele se volta ali para eles e fala assim: vocês também não querem ir embora, não? Jesus não estava nem aí preocupado se alguém queria abandonar ele ou não. Ele deixa você à vontade, ele deixa a minha à vontade. Você quer ir? Pode ir. Jesus não passa a mão na cabeça de ninguém. Jesus não fica paparicando ninguém para poder voltar para ele.
Ele deixou o evangelho puro e simples dele. Segue quem quer. Então, Paulo adverte a mim e a você. Cuidado. Cuidado para você não entrar na lábia e acreditar em falsos ensinamentos que não têm base bíblica. E não tendo base bíblica, você vai ser enganado, assim como Eva foi enganado pela astúcia da serpente, ou seja, pela astúcia de Satanás. O diabo, ele está deitando e rolando nesse século. Ele está deitando e rolando, infelizmente, até dentro das igrejas, tentando enganar, e tem conseguido enganar a muitos. Sabe qual é o jeito de você não ser enganado? Sabe qual é a fórmula que você não pode e jamais você vai ser enganado? Pedindo discernimento espiritual e vivendo diariamente na leitura da palavra. E nesse momento eu convido você a orar. Vamos orar, pedir a Deus esse discernimento, para que nós não sejamos enganados por qualquer vento de doutrina, para que nós não sejamos enganados por qualquer ensinamento que vem camuflado. Satanás vem camuflado. E, infelizmente, ele usa versículos bíblicos, ele usa a palavra de Deus para te enganar. E você, vendo que é a palavra de Deus, você cai no engano, achando que é o Espírito Santo de Deus que está falando. E eu preciso orar com você, amém? Querido Deus, maravilhoso Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, eu sou muito grata a Ti por essa palavra. O apóstolo Paulo é o apóstolo que mais deixou cartas, Senhor, na Bíblia Sagrada, para nós nos orientarmos por esses ensinamentos. E eu te peço nesse momento, derrama do teu Espírito Santo, nos dando discernimento espiritual, a mim e a cada um desses que estão ouvindo essa palavra. Porque a própria Bíblia Sagrada diz que nos últimos dias que antecedem a volta de Jesus, muitos serão enganados, até os próprios escolhidos. Por isso eu te peço, nos dá discernimento, sabedoria, em nome de Jesus, que o Senhor nos alerte, para que nós possamos estar todos os dias buscando na Tua palavra a sabedoria e o entendimento. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem, porque muitas vidas precisam ouvir isso. Muitos precisam ouvir que existem falsos apóstolos, falsos profetas, que enganam até os próprios escolhidos do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.